Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. Como provar na Bíblia que o castigo no inferno será eterno? Muitos não concordam que o castigo no inferno será eterno, principalmente alguns movimentos religiosos, como o movimento sectário adventista do sétimo dia, que são aniquilacionistas. Muitos dizem que não é justo um pecador que pecou por 70 anos ser castigado da mesma forma que o diabo, que peca há milhares de anos. Mas a Bíblia prova que a parte do diabo no inferno será a pior de todas. Eu já vou mostrar. Muitos dizem que é desproporcional em relação ao diabo, mas o castigo será proporcional ao que a pessoa fez aqui na terra. Então, todos que forem ao inferno não sofrerão de forma igual. Já vou mostrar na Bíblia. O sofrimento será de acordo com o que a pessoa fez aqui na terra. Na Bíblia, não temos como provar de forma literal que o castigo não será eterno. Aqueles que tentam provar pegam passagens bíblicas que não têm nada a ver para provar uma coisa que não existe. Literalmente, a Bíblia trata isso como uma questão de um inferno literal e um castigo eterno, de forma literal. Então vamos às provas literais, que o castigo será eterno. Em Mateus 25, do verso 46, já dá para bater o martelo e é um checkmate nos aniquilacionistas e naqueles que dizem que não será eterno. Preste bem atenção, veja na sua tela e raciocine junto comigo. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Veja bem, veja que no mesmo versículo diz que o castigo é eterno, da mesma forma que diz que o salvo vai para a vida eterna, eternidade. E veja que no mesmo versículo diz eterno, tanto para os salvos no céu, quanto para os perdidos no inferno. Literalmente eterno, tanto para um quanto para outro. Não tem como separar. Não tem como a pessoa dizer que aqui, nesse versículo, é eterno para quem vai no céu e não é eterno para quem vai no inferno. No mesmo versículo, prova tudo. Não tem como fazer separação. Se alguém acha que a vida no céu será eterna, se baseando neste versículo, que o salvo vai para a vida eterna, mas nesse mesmo versículo diz que os perdidos vão para o castigo eterno. Não dá para separar. Então, só nesse versículo já foi o checkmate, já foi o bater do martelo. Mateus 25, verso 41, também diz: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja que diz eterno, literalmente eterno. A diferença no inferno será a intensidade do castigo. A pior parte será a do diabo. Isaías 14, verso 15. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo, ao mais profundo. A pior parte do inferno será a do diabo. O argumento que não é justo uma pessoa que pecou 70 anos sofrer o mesmo castigo que o diabo, que peca há milhares, cai por terra aqui, pois o castigo do diabo será o
pior, será o mais intenso. E o diabo não foi criado pecando, ele foi criado perfeito. Sendo assim, ele não poderia sofrer para sempre também. Deveria ser proporcional ao tempo que ele pecou. Mas só que Apocalipse 20, verso 10, lá diz que o diabo será lançado no lago de fogo, onde já estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados para todo sempre. Então, a doutrina do aniquilacionismo não tem espaço na Bíblia. Somente movimentos sectários defendem isso. Essa é uma ideia do diabo, fazer com que as pessoas pensem que inferno não existe, como ensina a testemunha de Jeová, e é uma ideia do diabo as pessoas pensarem que o sofrimento não será eterno, a pessoa será aniquilada. Daí o pecador pensa: eu vou viver no pecado, depois o que vai acontecer? Eu sofro por algum tempo e depois eu vou ser destruído, eu vou deixar de existir. É uma doutrina do diabo. A doutrina do aniquilacionismo foi preparada pelo diabo. Às pessoas perdidas, seu castigo será proporcional ao que ele pecou aqui na terra. E será maior o castigo daquele que soube a vontade de Deus e não se aprontou. Veja na tela. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será açoitado. Aqui trata de duas pessoas, duas classes. Aquele que soube a vontade de Deus, mas não fez a sua vontade, será castigado com muitas ações. E aquele que não soube a vontade de Deus, não conheceu o Evangelho, mas viveu na prática do pecado, com menos açoites será castigado. O castigo será menor. Veja que diz no final: a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E a quem muito lhe confiou, muito mais se pedirá. Então, aquele que conheceu o Evangelho, foi iluminado por Deus, conheceu a verdade e abandonou a verdade, ou aquele que ouviu a verdade e negou, mas Deus vai cobrar dele, por isso seu castigo será pior. Temos a certeza que o pecado não ficará impune, nunca ficou, jamais ficará. Uma das maiores estratégias do diabo é transmitir a ideia que o inferno não existe, como ensinam as testemunhas de Jeová, ou que o inferno não será eterno, como ensina a Igreja Adventista. Isso é o ensino diabólico, para que as pessoas não se preocupem com o seu futuro após a morte. Todos os que morrerem no pecado serão condenados ao inferno, tanto os que conhecem a verdade, mas não obedecem, como também os que não conheceram a verdade e viveram na prática do pecado. O pecado não ficará sem punição. Salmo 9, verso 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Ou seja, os ímpios são aqueles que não conheceram a verdade e viveram no pecado. E as nações ou pessoas que se esqueceram de Deus são aqueles que conheceram a verdade e abandonaram. Trata de duas classes de pessoas: aquelas que conhecem a verdade e não obedecem, e aquelas que nunca conheceram, mas vivem na prática do pecado. 2 Tessalonicenses 1, verso 8. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus tomará vingança daqueles que não conhecem a Deus e viveram no pecado, e daqueles que conhecem o Evangelho, mas não obedecem. Romanos 2, verso 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei perecerão.
E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Lei aqui não é a lei do Velho Testamento. É a lei aqui, é o conhecimento de Deus. Todos aqueles que pecaram sem ter o conhecimento de Deus vão perecer. E todos aqueles que conheceram a Deus, mas viveram no pecado, também serão condenados. Todo ser humano tem conhecimento moral de Deus. O conhecimento moral é não matarás, não furtarás, não adulterarás, não fazer o mal a ninguém. Mesmo aquele que nunca ouviu o Evangelho, mas ele não fez o mal, será julgado segundo as suas obras. É a nossa avó, nosso avô, que morou no sítio há quase 100 anos atrás, quando não existia, mal tinha igreja, mal tinha rádio para pregar o Evangelho, mas não viveram na maldade. Poderão ser julgados conforme suas obras. Mas aqueles que não conheceram o Evangelho, mas viveram na prática do pecado, serão condenados, porque têm o conhecimento moral que Deus dá a todo ser humano. Até certo ponto, todos têm conhecimento do certo e do errado. A revelação de Deus é progressiva, aquele que passa a conhecer o Evangelho. Todos têm pelo menos uma revelação de Deus, né? As coisas que foram criadas por Ele. Prova a sua existência. É isso aí, então. Se você gostou, dá aí um cliquezinho em gostei, que não custa nada para ninguém. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.